E aí? Hoje eu quero falar sobre o hábito mais importante que você precisa desenvolver se você quiser ser uma pessoa melhor. E se você está assistindo esse vídeo, eu acredito que você queira ser uma pessoa melhor. E o hábito mais importante que você tem que desenvolver é o hábito da leitura. Eu sei que é chato, para a maioria das pessoas é entediante, ainda mais para quem nunca leu um livro. A maioria das pessoas que eu conheço nunca leu um livro, nunca nem começou a ler um livro, nunca leu um livro inteiro. Então é meio, não assustador, mas as pessoas têm preguiça só de pensar nisso. Só de eu falar isso as pessoas já ficam com preguiça, já faz aquela cara. E assim, a leitura é um hábito, você tem que desenvolver o hábito. Não é fácil no começo, não é só pegar, mesmo pra mim que leio desde criança, desde muito novo, não é uma coisa assim simplesmente prazerosa. Você tem que querer isso, você tem que decidir que você quer. A primeira coisa que você precisa é decidir que você quer, é entender o ganho que você vai ter com isso, ter isso como objetivo, é entender o valor que você vai agregar na sua vida desenvolvendo esse hábito. Porque não tem como fugir, por mais que você possa aprender de outras formas, assistindo vídeos no YouTube, fazendo curso, lendo artigo na internet, coisa que pouca gente faz também. A maioria do conhecimento da humanidade está nos livros até hoje, né? É isso que, na verdade, define a nossa história, a nossa pré-história. A partir do momento que a gente aprende a registrar a nossa vida e o que a gente aprende, o que a gente faz, a gente tem uma história. Antes disso, a gente tem pré-história, né? Antes disso, para entender a humanidade, a gente tem que analisar fósseis, ruínas, resto de coisas que a gente deixou. Então, a maior parte do conhecimento da humanidade está nos livros até hoje, ponto. Não é fácil para todo mundo, né? Depois eu conto como eu comecei, porque que para mim isso sempre foi um hábito presente, mas para a maioria das pessoas não é, e é para você que eu quero falar. A primeira coisa é você decidir que você quer, é você entender que você pega um livro na mão, é você entender que a partir do momento que você absorveu esse conhecimento, você vai ser uma pessoa um pouco melhor, você vai ter conhecimentos que você não tinha. Entender isso, é visualizar o você, depois que você lê esse livro, como você é uma pessoa melhor. Então você vai entender que vale a pena fazer um esforço para isso. E no começo é um esforço mesmo, você vai ter que fazer um esforço consciente mesmo. Ainda mais se você não tem esse hábito, o seu cérebro vai tentar de todas as formas te impedir de fazer isso. É a mesma coisa que a academia. Para quem não tem o hábito de ir para academia, ter que se arrumar, sair de casa, ir lá e pensar no trabalho que você vai ter, em como você vai ficar cansado, você já começa a tentar se sabotar, a tentar pensar em desculpas. Ah, mas tá chovendo, ah, mas hoje eu tô cansado, ah, mas um monte de coisa. E para leitura é a mesma coisa, porque é exatamente a mesma coisa. Enquanto na academia você trabalha a sua parte física, o seu corpo, com a leitura você vai estar trabalhando a sua parte intelectual, o seu cérebro. E o esforço é muito parecido. E criar o hábito é uma coisa muito parecida. E o ganho também é uma coisa muito parecida, né? Você vai ter aos poucos ganhos, você talvez não veja ganho no começo, mas ao longo do tempo e depois de um tempo você vai ver o quanto valeu a pena esse esforço. Então a primeira coisa que você tem que fazer é isso, é decidir que você quer fazer isso por você. Decidir, de dentro para fora. Eu quero ser uma pessoa que lê, eu quero ler esse livro. A segunda parte é escolher o que você quer ler. Tem infinitos livros, tem centenas de milhares de livros disponíveis. Então, escolha bem o livro que você quer ler. Porque você vai ter que dedicar um tempo para isso, né? Vão ser várias horas que você vai estar em contato com isso, e você vai estar investindo seu tempo nisso, então tem que ser uma coisa que vale a pena para você. Então eu começaria com uma coisa que te atrai, que vai te dar prazer, mais prazer do que ganha no começo, talvez. Escolha bem o livro que você vai ler. Escolha o livro. Se você não tem ideia, converse com algumas pessoas em volta, mesmo nas redes sociais. Se você postar isso no seu story do Instagram ou no Facebook, vai aparecer alguém te indicando livros. Alguns livros são muito caros, outros são quase de graça. Então tem opções para todo mundo. Escolha o livro, decida que você quer ler e esteja com o livro sempre à mão, esteja com o livro sempre por perto. Sempre por perto, para você se acostumar com isso, com estar com o livro, com estar com o livro na mão, com estar com ele ali perto de você. E aí depois disso você tem que, de preferência, definir um horário do seu dia que você vai disponibilizar para isso, porque você precisa de um ambiente calmo, tranquilo, silencioso e sem interrupção, para diminuir as distrações que você pode ter, porque
Ainda mais para quem está acostumado com estar com o celular na mão, com rede social, com um monte de estímulo ali, dos rios, dos status, aquela coisa super rápida, um monte de coisa aleatória, bombardeando o seu cérebro de informação e de luzes e de imagens e de sons. O seu cérebro se acostuma com isso, com essa variedade de estímulos. E um livro tem muito menos estímulos do que um reels, um vídeo ou uma música. Então você vai ter que acostumar o seu cérebro com ter menos estímulos e a concentrar o seu foco. No começo é muito difícil, mas depois de alguns dias isso se torna fácil, isso se torna simples. Então, reserve um tempo, reserve um espaço, um lugar em que você vai poder estar tranquilo ali, sem interrupção de preferência, sem um monte de barulho, sem televisão ligada, de preferência sem música, ou então uma música que não chame atenção, uma música de preferência que não tenha letra, sabe, música ambiente, um jazz, uma música de fundo, uma música de elevador, assim, num volume baixo, para não te distrair. Não pode ser uma coisa que te distrai, porque se você começa a ler e tá ouvindo música, e uma música que chama atenção, uma música que você gosta, você vai se distrair, você vai querer cantar, acompanhar a letra, você vai se perder. Então, de preferência sem música. Tira o celular de perto de você ou desliga o celular, deixa ele carregando em outro cômodo, sei lá. Tira todo o volume, tira a notificação, tira a luz. De preferência desliga e dedique esse tempo. 20 minutos é o suficiente para você começar. Você já vai conseguir ler bastante. Se você ler algumas poucas páginas por dia, é o suficiente. Até criar o hábito, entendeu? Depois que você cria o hábito, você vai conseguir ler um livro de uma vez ou em uma semana no máximo. Então faça esse esforço por você. Eu gosto de ler de manhã. Tem gente que prefere ler à noite. Eu gosto mais de manhã, que o cérebro ainda está vazio ali, está acordando e tal. Então eu sinto que eu aproveito mais assim. Eu consigo passar mais tempo assim, eu consigo focar mais assim. Mas vê o horário que funciona para você. E faça esse esforço consciente por alguns dias. Como eu falei em outro vídeo, depois de uns 2 meses se forçando a trabalhar em um hábito, ele se torna natural para você. Então depois de uns 2 meses que você está se forçando a pegar para tudo e a ler, o seu cérebro vai se acostumar com isso e vai até sentir falta quando você não fizer. Então basicamente é isso que eu queria passar agora. A leitura é um hábito super importante e é fundamental se você quer ser uma pessoa melhor, porque a maior parte dos conhecimentos da humanidade está nos livros. Não vai ser fácil no começo, então já tenha consciência disso. Decida que você quer isso para você, que você quer ser esse tipo de pessoa que tem conhecimento, que tem conteúdo, que é mais do que só um rostinho bonito, um corpo bonito, que você tem conteúdo. Escolha bem o livro que você vai ler e dedique seu tempo para isso. Não precisa ser muito tempo, como eu disse. Crie um ambiente isolado, sem distrações, sem interrupções e tire o celular de perto de você. Faça isso por uns 2 meses e aí você volta aqui e comenta para ver se deu certo ou não. E comenta também se você nunca leu um livro, se você já tem esse hábito. Ah, e eu disse que eu ia contar qual que é a minha relação, né? Porque que pra mim esse hábito vem desde cedo. Eu lembro que quando eu era muito pequeno, também eu não sei exatamente qual idade, talvez entre 6 e 7 anos, 8 no máximo, a minha mãe me disse uma vez, eu não lembro qual era o contexto da conversa, ela disse que se eu quisesse ser um homem culto, eu teria que ler muitos livros. E na época eu não entendia nem o que era ser um homem culto, mas eu peguei isso pra mim, eu absorvi, eu falei, eu quero ter essa questão da psicanálise, do Édipo, de querer agradar os seus pais. Então, para mim, eu abracei essa imagem. Eu quero ser esse homem culto que a minha mãe admira, para que ela continue me admirando. Então, desde cedo, eu pegava os livros que eu tinha em casa e eu tive sorte de ter muitos livros disponíveis desde cedo, porque meus pais tinham o hábito de ler. Não tanto, mas tinham o hábito de ler, então eles sempre tinham livros em casa e sempre tinha alguma coisa interessante para eu ler. Então, eu comecei a acordar cedo, eu pegava um livro e ficava lá lendo. Tinha uns livros também que eram mais fáceis para criança ler. Então para mim foi tranquilo. Então desde cedo eu criei esse hábito e para mim sempre foi uma coisa natural. Eu fiquei até surpreso mais tarde quando eu comecei a conhecer as pessoas e a conversar e descobri que a maioria das pessoas, quase ninguém tem esse hábito, né? A maioria das pessoas que eu conheço até hoje nunca leram um livro inteiro. E eu fiquei bem chocado com isso no começo e até hoje é uma coisa que eu carrego, né? Eu sempre li bastante. E é uma coisa que todo mundo que convive comigo, que conversa comigo, eu tento trabalhar e incentivar isso, a desenvolver esse hábito da leitura.
E eu percebo que funciona melhor quanto mais jovem você é, mas funciona também depois que você já é adulto. Tem pessoas então que eu conheci que já eram adultos, já tinham passado, ou estavam na fase da adolescência ou já tinham passado pela adolescência e começaram a trabalhar esse hábito e conseguiram se desenvolver super bem, acostumaram e a partir daí se tornaram pessoas que leem constantemente também. Então vale muito a pena e você sente a diferença na pessoa, sabe? A pessoa se sente melhor, ela sente que ela tem conteúdo, o orgulho que você tem quando você termina o primeiro livro, quando você termina qualquer livro, até depois, né? E por hoje essa é a mensagem que eu queria passar, espero ver vocês por aqui sempre. Se você está gostando do canal, se inscreve, curte esse vídeo e até a próxima. Abraço!